pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do nono ano do Ensino Fundamental, PET 2 de 2021, atividades da semana de número 6, que se encontram aí na página 48 do nosso PET. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. É claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Nessa semana, nós vamos estudar as funções afim, linear, identidade e constante. Ok? E perceber aí a diferença de uma para outra. Na atividade número 1 diz o seguinte, olha. Um serviço de táxi cobra R$ 5,00 a bandeirada, mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Crie uma fórmula para a tarifa a ser paga em relação à distância percorrida pelo táxi. Faça o gráfico da tarifa a ser paga em relação à distância percorrida pelo táxi. Vamos lá, pessoal. Então, olha, o táxi cobra aí a bandeirada. O que é a bandeirada? É um valor fixo, né? É o valor inicial que o táxi já cobra, mais tantos reais por quilômetro rodado. Nesse caso aqui é 1,20 por quilômetro. Primeiro aí, vamos escrever uma fórmula que relaciona isso aí. O valor a ser pago com a distância a ser percorrida. Ó, então eu vou colocar assim, ó, o valor a ser pago eu vou chamar de Y. Então o Y é igual a R$ 5,00, ó, mais 1,20 por quilômetro. E o quilômetro eu vou chamar de X. Beleza? Então essa daqui, ó, é uma função que está relacionando o valor a ser pago, lembrando que isso aqui é a quilometragem, ó, a quilometragem com o valor a ser pago, ó. Beleza? E é claro, se a pessoa andar 1 quilômetro, 1,20 vezes 1 é 1,20, mais 5 ela vai pagar R$ 6,20. Aí pediu para construir o gráfico. Pessoal, isso aqui, olha, é uma função do primeiro grau. Para construir o gráfico, nós precisamos de no mínimo 2 pontos, né? Porque a função de primeiro grau, ela gera uma reta. E para construir uma reta, no mínimo 2 pontos. Então o que eu vou fazer? Ó? Vou fazer uma tabelinha aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Em que eu vou atribuir um valor para x e vou encontrar um valor para y. Ó. Aqui é o valor para x. Aqui é o valor a que eu vou pagar. Ó. Y é igual a R$ 5,00 mais 1,20x. E é claro, como eu estou construindo um gráfico, eu vou ter um par ordenado, né? Um valor para x, obviamente, ó, e um valor para y. Muito parecido com o que nós fizemos em semanas anteriores. Então vamos lá. O x, aqui ó, a quilometragem. Então você escolhe o valor que você quiser. Lembrando que aqui é a quilometragem, né? Então, se não andar nada, o x pode ser 0? Pode. X pode ser 0, o x pode ser 1. Eu te aconselho a escolher números que fica mais fácil para você. Nesse caso eu vou usar o 0 e 1. Se for 0, quanto que eu vou pagar? Não vou andar, né? Como é que ficaria aqui, ó? Ficaria, ó, R$ 5,00 mais 1,20 vezes 0. 1,20 vezes 0 é 0, então vai ficar 5 mais 0 é 5. O par ordenado aqui, ó, é 0 e 5. Se o x for 1, vai ficar R$ 5,00 mais 1,20 vezes 1. Então, 5 mais 1,20 vezes 1 é 1,20. 5 mais 1,20 vai ser 6,20. O par ordenado, ó, 1 e 6,20. Como aqui tem vírgula, eu vou separar o x do y com ponto e vírgula. Então, vamos construir o gráfico, ó. Se o x for 0, o y é 5. Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Eu vou fazer esse gráfico aqui de 5 em 5, ó. Aqui é 5, aqui é 10, aqui é 15, só para não ficar muito grande ali. E aqui vai de 1 em 1, a escala no eixo x, ó. 1, 2, 3, só mesmo para não ficar um gráfico muito grande, tá bom? Então, vou mudando aqui a escala do x e do y. 0 e 5. 0 e 5 marca aqui no 5, ó. Pronto, ó, esse ponto. 1 para x, 6 e 20 para y. Ó,
o 1 para x está aqui. Vai até lá no 6,20. O 6,20, ó, um pouquinho maior do que o 5, ó. Vamos colocar mais ou menos aqui, ó. Pronto, ó. Então é mais ou menos aqui, ó, o 6,20, um pouquinho maior do que o x. Marquei os dois pontos, marquei, deixa eu pegar aqui a minha régua para eu poder riscar. Como é que ficaria o nosso gráfico ali? O gráfico, ó, relaciona a quilometragem com o valor a ser pago. Começa aqui no 5, ó, e segue para cá infinitamente. Ou seja, à medida que aumentar a distância em quilômetro, por exemplo, ó, o 3, ó, vai aumentar o valor a ser pago em reais. Beleza? Vamos fazer a questão de número 2. Vem comigo. Questão número 2. Escreva algumas diferenças entre função constante e função linear. Vamos lá, pessoal, olha. Para ficar melhor para escrever, eu coloquei aqui a estrutura das duas funções. A função constante, ó, o y é igual a b. Na função linear, o y é igual a x, ou seja, a vezes x. Então, logo pela estrutura, você percebe a diferença. Vou escrever para você, dá uma olhada aqui, ó. Vou escrever algo assim, ó. Y é igual a x mais b. Essa aqui é a estrutura da função afim. A partir dela, eu chego na constante e chego na linear. Por quê? Porque a linear e a constante é o que nós chamamos de casos particulares da função afim. Observa aqui, olha, que na função constante só tem o b. Quer dizer que o a é igual a zero. Nesse caso aqui, o a é igual a zero. Beleza? Na função linear, só tem o x, não tem o b. O b é igual a zero. E aí a gente tem dois gráficos, né? As duas são retas. Beleza? O gráfico da função constante não se altera. Para qualquer valor de x, o y é sempre o mesmo. O y vai ser sempre o b, porque não tem onde fazer conta, né? Ó, se não tem o x, ó, só vai sobrar o b. Então, para qualquer valor que você pensar no x, o y é o mesmo. Então, é um gráfico horizontal paralelo aqui com o eixo x, né? Um gráfico horizontal. Já na função linear, é um gráfico vertical, ó, que passa sempre pela origem. Então, aí, olha, resumindo algumas diferenças. Primeira diferença, na função constante o a é zero e na linear o a é diferente de zero. Ó. Aqui o a é zero e o a aqui é diferente de zero, beleza? É a primeira observação. Segunda diferença aí, ó, na função linear as grandezas são proporcionais. O que quer dizer isso? Por exemplo, ó, na linear, se o x for 1, o y for 5, se o x for 2, o y pode ser 10. Se o x for 3, o y pode ser 15. Ou seja, à medida que o x aumenta, o y também aumenta a uma mesma proporção, multiplicado por um mesmo número. Olha, à medida que o x aumenta, o y é resultado do x multiplicado por esse mesmo número a. Por isso que são grandezas proporcionais. Então, as grandezas são proporcionais. Já na função constante, não. O x pode aumentar, o y vai permanecer o mesmo. Então, é uma segunda diferença. Uma terceira diferença aqui é no gráfico, que eu comentei ali, ó. O gráfico da função linear sempre passa pela origem, ou seja, pelo 0 e 0, ó. O gráfico da função constante, não. Ele não vai passar pela origem, ok? Então, ó, observa que nós temos essa diferença gráfica aí. Tá bom? Então pediu para citar algumas, citei aqui 3 diferenças. Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 3. Crie um problema para uma função linear. Pessoal, o nosso dia a dia é repleto desse tipo de situação, né? De função linear, por mais que a gente não identifique como função, mas são coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, ó, eu criei o problema. Ó. Ana foi ao mercado e percebeu que o preço da laranja aumentou, passando a custar R$3 o quilo. Quanto ela pagaria por 7 quilos de laranja? Pronto, criei o problema. Não pediu para resolver, mas ainda assim eu quero resolver e analisar com vocês. Se fosse para você fazer, como é que você iria descobrir o valor que ela pagou? Você ia fazer assim, né? Ó, ela pagou, ó, é R$3 o quilo e ela comprou 7, então R$3 o quilo vezes 7, que é a quantidade que ela comprou, ela pagou
R$20. Beleza, tranquilo. Quero te mostrar que isso aqui, ó, você fez de forma direta, relacionou duas grandezas. O quanto ela comprou com o que ela vai pagar. Em função, eu faço assim, ó, o Y, que é o valor que ela vai pagar, é 3 vezes o X. Porque aí não importa a quantidade que ela compre. Para qualquer valor que ela comprar, para qualquer quantidade, eu vou ter um valor a pagar. Beleza? Ficaria assim. E é claro, eu quero te mostrar também graficamente. Ó, pediu só para criar o problema. Nós estamos aqui entendendo a função. Graficamente, ó, para 7 quilos ela pagou R$21. Então, ó, quilo, preço. Então eu venho aqui, ó, 7 quilos, ó. Eu vou pontilhar, pronto. Até na altura do 21, ó, pronto. Esse é o par ordenado do nosso problema. É uma função linear. Função linear é uma reta. Se ela não comprar nada, eu já sei que é R$3 o quilo, ou seja, se ela não comprar nada, ou seja, zero. R$3 o quilo é aqui, ó. A nossa reta como é que ficaria? Olha, vou pegar a régua aqui, ó. Ficaria uma reta, ó, desse jeito, ó. Então nessa reta aqui, é a reta dessa função. Para qualquer quantidade que ela comprar, vai ter um valor a ser pago. Beleza? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão de número 4. Quais diferenças você observa entre função linear e função afim? Vamos lá, pessoal, olha. Então eu tenho a função afim. Qual que é a estrutura da função afim? Essa é a estrutura, ó. Y é igual a x mais b. E a função linear, nós já vimos anteriormente, né? Y é igual a x. As duas é reta, beleza? A função linear sempre vai passar pela origem, ó. Quando eu faço o gráfico. A função afim não. A afim pode passar pela origem? Pode. E eu vou esclarecer um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então a primeira diferença, ó. Na função linear, nós temos que o b é igual a zero, ó. Observa que não tem o b. Aqui eu tenho certeza. O b sempre será zero. Lá na função afim, o b pode ser qualquer número, inclusive o zero. Professor, mas se o b for zero aqui, vira linear. Sim, vira linear. Sabe por quê? A função linear é um caso particular da função afim. Ou seja, toda função linear é uma função afim. Agora, nem toda função afim é linear, tá bom? Então, ó, a primeira diferença é essa. Na linear, o b é zero. Na função afim não, o b pode ser qualquer número. Segundo, aqui ó, o gráfico da função linear sempre passa pela origem, não importa o que aconteça, esse gráfico sempre vai passar pela origem. Lá na função afim não. O gráfico da função afim, ele vai fazendo assim, ó, várias retas, inclusive ele pode passar pela origem. Quando? Quando a afim é uma linear. Como eu disse a vocês, toda função linear é afim. Mas nem toda afim é linear. Beleza? Qualquer dúvida, coloca nos comentários aí que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe, ó. Tchau!